A paz do Senhor Jesus a todos pelo poder do nome do Senhor Jesus. A palavra de hoje, meus queridos irmãos, para orarmos a oração do meio-dia. Livro de Mateus, capítulo 3, versículo 7, versículo 8, que diz: E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Graças a Deus, meus queridos irmãos. Que palavra tremenda, que palavra gloriosa. O Espírito Santo expressamente me trouxe aqui nesta palavra, com esta palavra, para dizer para você que está ofendido: você não é uma cobra. Não, você não é serpente. Você que morreu na fé, que entrou na igreja, que entrou num determinado lugar, esperando ouvir uma palavra que viesse a levantar você espiritualmente, que viesse te fortalecer e te revigorar. Você entrou lá e viu a pessoa te chamar de víbora, de cobra. Você viu aquela pessoa te falando isso: você morreu espiritualmente, não pode ressuscitar agora. Se levanta do pó e das cinzas, porque hoje Deus ele vai tirar o transtorno da sua mente. Porque muitas pessoas, meus queridos irmãos, têm subido ao altar cheios de si mesmo, cheios de arrogância, cheios de maldade, de presunções maléficas, pessoas que têm adivinhações, enganos na sua mente e começam a produzir frutos de desprezo, frutos de maldade, peçonha na língua, peçonha na mente. Pessoas que não conseguem entender o propósito de Cristo nesta terra. Pessoas que não conseguem entender a vontade de Deus nessa terra. Elas acham que sempre a vontade de Deus é esculachar o irmão, é chamar ele de raça de víbora. Não, ele não quer saber de Jesus, ele é uma cobra. Não, ele não quer saber de Jesus, ele é uma serpente. Não, ele não quer saber de Jesus, ele é um hipócrita. Não, ele não quer saber de Jesus, ele é um isso, ele é aquilo. Você acha que isso vai converter o coração de alguém? Eu vou dizer agora, você que está chamando pessoas de serpente, pregando essa palavra, dizendo que a igreja de Deus é uma víbora, é serpente, produza no teu coração frutos dignos de arrependimento. Peça a Deus para que abra os teus olhos espirituais, para que você venha entender o que a palavra está dizendo. Quando João Batista olhou e viu os fariseus e os saduceus, porque fariseus tinham um determinado conhecimento e saduceus tinham outro conhecimento. Alguns dos saduceus, ou muitos dos saduceus, não acreditavam em ressurreição. Para eles, morreram, acabou. Já os fariseus, eles já acreditavam em ressurreição. E havia muitas dúvidas eminentes. E quando surgia algum profeta que começasse a pregar e ajudar o povo a fugir dos pecados da carne, e ajudasse ao povo a se desfazer das obras malignas das trevas, todas as vezes que se levantava um homem de Deus ao ponto de ajudar a nação, esses fariseus correndo vinham para ver quem era, o que estava fazendo, qual era o intento, se eles queriam tomar a posição deles ou se era isso. E João Batista, sendo o anjo do Senhor, aquele da quem prepararia o caminho do Messias, João Batista olhou, foi para eles, não olhou para a multidão, não olhou para o povo que estava sendo batizado. Não era a igreja de João Batista o problema ali, não. Não era a igreja de João Batista, ele não estava falando para os membros da igreja dele que eles eram víbora, que ele era serpente. Vocês são tudo bando de serpente, porque vocês não dizimam, porque vocês não ofertam. Vocês são serpente, porque eu estou precisando do dízimo aqui para reformar a igreja, e vocês não trazem o dízimo. Estou precisando do dízimo, trazei o dízimo à casa do Senhor. Vocês são tudo cobra. Não chamou eles de cobra. João Batista virou para os fariseus, para os saduceus,
que dizendo, crentes conhecedores, vamos dizer aqui, crentes extremamente conhecedores da palavra. Pessoas que ficavam dando sermão na cara dos outros, quando ele escondia o podre. Pessoas que ficavam humilhando outras em público, quando eles escondiam coisas malignas. Quantos fariseus que faziam coisas perversas aos ocultos, mas ninguém ousava desafiá-los, porque eles tinham medo. Eles não tinham respeito do povo, o povo era medo, porque os fariseus mandavam matar. Se levantasse alguma condena contra um deles, eles mandavam matar a pessoa para não manchar o nome dos fariseus. Era muita injustiça. E por isso que João, indignado, olha para os fariseus e fala, raça de víboras. A palavra foi direcionada a crentes que não davam bom testemunho de crentes. A palavra era dada a crentes que queria ficar esfregando sermão e sermão e sermão na casa dos outros, na cara do outro, quando aqueles não eram exemplo. João Batista estava dizendo, em vez de vocês pregarem o arrependimento, a verdade, o amor, vocês estão semeando veneno no coração das pessoas. Ah, mas os fariseus dominavam a lei não é o veneno era o que os fariseus estavam fazendo, querendo envergonhar o ministério da glória de Cristo. Então os fariseus temeram a João de tal forma que não mexeram com João Batista, porque sabia que João Batista era um grande profeta levantado ali por Deus. Mas aí vocês vão ver que com o Filho de Deus eles já mexeram. Com o Filho de Deus eles já mataram o Filho de Deus. Eu vim aqui hoje nesta palavra, cheio do Espírito Santo, dizer para você se levantar, sacudir a poeira do teu corpo, voltar para a casa de Deus, voltar para a presença de Deus. Está na hora de você voltar para a presença de Deus. Está na hora de você voltar para os caminhos santos do Senhor. Às vezes tem pessoas que não estão tendo sabedoria de pregar dentro das igrejas, ou até mesmo nas redes sociais, e está ferindo, está machucando, está maltratando, porque existe uma diferença. Eu não vim aqui a massagear ego, eu não vim aqui adular ninguém, eu não vim aqui para nada, mas eu também não vim aqui para ferir nem machucar. Então por isso que um dos pontos do ministério de Jesus, que se chama justiça, é você ser justo. A compaixão não é adulação, aonde eu tenho que ficar o tempo todo só bajulando e bajulando, não. A compaixão é quando eu começo a sentir a dor que você está sentindo, sentir o peso que você carrega, sentir as necessidades que você está passando neste momento. É muito difícil para o ser humano suportar as pressões que tem combatido contra ele nos últimos dias. E tem muitos cristãos com falta de sabedoria que estão colocando as pessoas para fora das casas de oração, com palavras que estão machucando. Ah, mas aí a palavra de Deus é uma espada, ela é cortante. Só que você não entendeu. Da mesma forma que ela entra cortando, ela sai cortando, mas também curando. Se não está havendo cura na tua palavra, na tua pregação, não é cura corpórea, não é sinais de cura, não. Se a tua palavra não está saciando a pessoa, se ela não está sendo curada, você está cheio de si mesmo. Quando você parar para deparar nessa palavra, a partir de hoje eu creio que muita gente que ouvir essa mensagem já não vai querer mais pregar e ficar chamando ninguém de víbora. Ah, mas porque é prostituta, e se ele se arrepender da sua prostituição e praticar juízo e justiça? E se você se desviar e tomar o lugar dele agora, você que antes era justo, e se você se desviar? Ah, mano, irmãos, o governador do mundo e de todas as coisas é Deus. Está sobre as mãos de Deus o domínio. Será que estão conseguindo prestar atenção no que o Espírito expressamente está querendo expressar nessa palavra?
que enquanto estamos brigando uns com os outros, enquanto estamos acusando uns aos outros, enquanto nós estamos apontando e procurando defeito uns nos outros, o diabo está ganhando força. O diabo, ele está ganhando força. Ele está se revigorando. Ele está minando a união dos irmãos e fazendo com que um venha ficar contra o outro. Ah, mas eu vou chamar ele de víbora. Não, eu vou chamar ele de imundo. Vou chamar ele de prostituto. Vou chamar ele disso. Chama. Você vai fazer com que essa pessoa fique longe. Ah, mas eu tenho que pregar a verdade. Você sabe o que é a verdade? A verdade é essa. Jesus chamou a mulher de Samaria de prostituta, de adúltera. Jesus xingou ela. Você está vendo que o que está acontecendo é que muitas pessoas estão cheias de si mesmo, ainda carregam o mundo dentro do coração delas. As palavras que elas chamavam outras pessoas lá no mundo, elas estão carregando para dentro delas. Então, meus irmãos, vocês estão entendendo o mistério? Tem muitas pessoas que dizem que aceitou Jesus, mas continuam com a mesma boca suja que elas tinham no mundo, xingando as pessoas, tocando, falando mal, difamando. Não é uma coisa de você comentar ao ponto de argumentar e chegar numa conclusão de ajudar alguém, não, é uma difamação. Ah, aquele crente ali é isso, é aquilo, aquilo, o outro vai para o inferno. E se ele se arrepender e você começar a errar? E se o papel se inverter? E se as coisas mudar? Eu fui inspirado pelo Espírito Santo nesta palavra. Dizer para você, examina primeiro o que você vai pregar. Examina primeiro o que vai ser ministrado, porque uma palavra mal ministrada, uma palavra cheia de orgulho, de soberba e de maldade pode derrubar uma alma para fazer ela voltar para os vícios. Se não tem o que pregar, não pregue. Mas se está cheio do Espírito Santo, fale aquilo que o Espírito Santo pôr na tua boca. Mas examine as Escrituras. A Bíblia não está dizendo para o povo está cheio de depressão. Irmãos, essa era está uma era que o povo está com depressão, com angústia, com mágoa, com ressentimento dentro dos corações. Você vai ficar chamando as pessoas de víbora? Vai mandar o povo para o inferno? Ou antes, Jesus não nos deu as ferramentas para curar as feridas do povo dele? Ou Jesus não nos deixou as Escrituras dos céus, os relatos que os apóstolos tiveram aqui na terra, e o Espírito Santo de Deus não está sobre a nossa vida para que possamos resgatar outras pessoas para Deus? Está vendo, meus irmãos? Pessoas que estão cheias de si mesmo, descarregando o que está dentro do seu coração das pessoas. Você não precisa xingar ninguém, gritar com ninguém, dizer que você é cheio da autoridade. Só basta você pregar uma palavra, e onde Deus vai estar falando com a pessoa e ela vai ter temor de Deus. Ela vai respeitar aquela palavra que está sendo ministrada, porque ela sabe que Deus está falando com ela. Era assim que Jesus fazia. Agora os fariseus não. Se vocês não fizerem isso, vocês vão para o inferno. Se vocês não parar com isso, vocês vão para o inferno. O inferno está de boca aberta esperando vocês. E vocês vão tudo para o inferno porque vocês são prostitutos, vocês são isso, vocês são aquilo, vocês são aquilo outro. E Jesus, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí o João Batista também diz para esses fariseus, que ele mesmo chamou de víbora, produza frutos dignos de arrependimento, ou seja, se arrependam. Se arrependam. Para de envenenar a nação. Meus irmãos, hoje eu quero orar nesta oração, clamando para que Deus venha abrir os vossos olhos espirituais, para que você possa ver as pessoas que estão pregando mensagens que não vêm de Deus.
machucando e ferindo corações e não curando para que elas venham se apegar a Cristo e abandonar o mundo. Porque muitas pessoas que ouvirem eu pregando esta palavra, muitas pessoas que deixaram o excesso da santidade tomar de conta da mente, vai falar que eu estou contra as palavras de Deus. Eu não estou contra as palavras de Deus, mas eu estou contra as palavras que vêm do próprio homem. Eu estou contra o mundanismo que está na boca dos cristãos ao ponto de machucar as pessoas. Você já viu Jesus aqui ficar falando palavras obscenas? Tem algum relato da Bíblia que Jesus ele está xingando alguém, desprezando alguém, machucando alguém que está machucado, oprimido? Ou quando ele não chama de hipócrita, ele não fala para aquele que vem querer ser mais do que ele? Quando o fariseu vinha para Jesus e falava: olha, mestre, é lícito dar tributo a César? É ou não é? Aí Jesus fala: hipócrita, por que me tentais? Ou seja, você não está entendendo que eu conheço os seus pensamentos e que nada que está em oculto aqui diante de mim? Eu estou vendo que você está vindo querer me tentar, você está se fazendo de bobo para tentar me pegar, para tentar me pôr em acusação. Compreende, meus irmãos, o mistério dessa palavra? Tem muitas pessoas que estão morrendo, estão saindo da igreja, estão indo para os bar beber. Estão saindo das casas de oração, não estão indo, porque não tem mais Jesus no altar. Só tem paulada. Só tem pedrada. Só tem acusação. Ah, mas não estou falando para bajular ninguém, eu estou falando para você pregar Jesus. Conheça Jesus, depois pregue. Conheça primeiro quem é Jesus, para depois você ensinar. Porque se você conhecer Jesus se você querer ensinar sem conhecer Jesus, você não vai saber o que é. Tinha uns discípulos, 2, João e Tiago, andava com Jesus, ouvia Jesus pregar, sabia quem era Jesus, mas ainda não conhecia direito Jesus. Jesus chegando na aldeia de Samaritano, o samaritano era considerado hoje para nós os macumbeiros, feiticeiros, idólatras, aqueles que ninguém queria saber. Também outras denominadas religiões, e ninguém queria saber, não misturo com essa religião não, porque eles são idólatras, são pessoas que não, Jesus não quer nem saber desse povo, não. Aí Jesus ele chega nessa cidade para querer pegar a mensagem, falar do amor dele por aquelas pessoas. Aí aquelas pessoas falam assustadas ainda, porque os judeus tinham essa rixa com os samaritanos, eles não se comunicavam, sabendo que o sangue de Jacó corria tanto nos samaritanos como nos judeus. Eles eram linhagem, descendência de Abraão, mas ambos estavam divididos por pensamentos medíocres. Não é que você tem que praticar a mesma obra daquela pessoa, mas você não deve isolar ela da tua vida. Você não pode isolar aquela pessoa da tua vida, porque talvez Deus te colocou perto dessa pessoa para você trazer ela para Jesus. E não para você ir fazer a mesma coisa que ela. E quando você tem no coração que se você ficar perto dessa pessoa, você vai fazer a mesma coisa que ela, você ainda não conheceu Jesus. E é necessário que conheça. Então, os samaritanos não recebem Jesus. Aí João e Tiago, não conhecendo ainda Jesus, falam: mestre, permita que nós façamos como Elias fez, que nós oremos e que fogo desça do céu e que mata todo mundo aí agora. Aí, traduzindo, Jesus fala: ei, vocês ainda não me conhecem, né? Vocês não sabem que o Filho de Deus desceu aqui não para destruir, não para acabar, mas para salvar o que havia se perdido. Tá aí uma boa. Tá aí uma coisa boa. Jesus veio resgatar o perdido. Enquanto muitos estão pegando o perdido e mandando para o inferno. E acham que está fazendo a obra de Deus. E acham que está fazendo a vontade do Senhor Jesus. Você está fazendo a sua própria vontade. É necessário que se arrependa. Porque se você acha que aquela pessoa vai te contaminar, é porque você já está contaminado.
Mas se você a cura, aquela pessoa vai ser curada. Aquela pessoa vai ser saciada pelo Espírito de Deus que está na tua vida. Por que vocês, eu, nós, a terra, o mundo, não consegue mais confiar em Cristo? E deixou o medo reinar? Porque a maioria de nós, meus irmãos, não está mais conhecendo a Jesus. Está pregando um Jesus que ouviram. Ouve as pessoas pregando e vai fazendo da mesma forma. Não buscou ter comunhão com o Espírito Santo. Por Espírito Santo começar a revelar as palavras dos céus. Ah, meus irmãos, se vocês ouvirem a voz do Espírito Santo ensinar, vocês verão que verdadeiramente muitas pessoas não conhecem a Jesus e estão pregando Ele sobre os altares e estão expulsando pessoas da igreja. Ainda falam, não, isso daí é bode. Isso aí não quer nada com Deus não, mas é uma alma preciosa que Jesus quer salvar. Ah, mas ele não quer se libertar dos vícios. Cadê a tua autoridade? Se você não tem autoridade, pelo menos tenha perseverança. Persevera. Que um dia o Senhor vai fazer uma obra, então. Só persevera. Luta. Não desiste. Meus irmãos, hoje eu vim contender contra isso. Porque eu estou vendo, eu estou falando que eu conheço milhares de pessoas que voltaram para o mundo por causa da falta da sabedoria dos cristãos. Porque os cristãos mandaram ele de volta. Eles escolheram fracassar, sim, eles escolheram. Eles tomaram a decisão de voltar para trás. Mas foi 50% deles. E 50% foi de quem? Os próprios irmãos. E quem está no meio dessa obra? O diabo. Satanás. Porque Deus não vai derrubar ninguém do altar, a não ser que seja para conserto. Para que a pessoa venha mudar. E assim, quando ela cair, também ela não vai perder o ânimo, assim como Pedro. Jesus derrubou ali a exaltação de Pedro, mostrando que Pedro não seria fiel. E aí Pedro, depois disso, começou a ser fiel. Depois da queda, depois dele ter negado Jesus, ele começou a ser fiel. Estão entendendo a mensagem de Cristo? Estão vendo o que Jesus ele quer transmitir para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida? É hora de nós deixarmos nós mesmos. Eu vim aqui porque eu estou vendo milhares e milhares de pessoas voltando para a prostituição. Mulheres voltando para a vida de prostituição. Homens voltando para a vida de prostituição. Homens adulterando, mulheres adulterando, pessoas abandonando família, pessoas abandonando lares, pessoas voltando para a bebedice, para as drogas, para os vícios, pessoas voltando para as obras nojentas do diabo, porque não tem quem verdadeiramente tenha um coração aberto para ensinar. Como nesse momento está sendo ensinado pelo Espírito Santo através deste canal, meus queridos irmãos. Através da vida deste servo do Senhor. E essas palavras vêm de Deus. Porque muitas pessoas estão achando que estão fazendo certo. Mas você tem que observar que por trás desta pessoa que você diz que não tem mais jeito, existe uma alma. E Jesus quer ela. Jesus, ele quer ela. A palavra de Deus diz assim no livro de Pedro, que o Senhor, ele é longâmino. E queria que todos se salvassem. Todos. Ele dá a longanimidade dele para que todos venham se salvar. Então Deus está dando tempo. Ele ainda não veio porque ele quer que todos venham se salvar. Mas como que todos vão se salvar se a maioria dos irmãos estão em guerra com as pessoas, não com o mundo, não com as obras do mundo, mas com as pessoas do mundo? E aí que é diferente, irmãos. Vocês estão entendendo? Eu trouxe esta palavra hoje cheio do Espírito Santo para que nós possamos abrir nossa mente. E nós vamos orar agora a oração do meio-dia em cima desta palavra. E eu creio que o nome do Pai será glorificado no Filho. Amém? Graças a Deus. Vamos orar, meus queridos irmãos. Oremos então. Querido Deus e glorioso Pai, Espírito Santo de Deus e da verdade, neste momento de oração,
Pai querido e Deus amado, nós oramos, meu Pai, pedindo, Senhor, a tua misericórdia. Pedindo, Senhor, meu Pai, a tua graça. Pedindo, Senhor, meu Deus, a tua unção. Pedindo a sabedoria dos céus, meu Pai, para ensinar o teu santo povo. Pedindo a sabedoria dos céus, meu Pai, para ensinar, meu Pai, a tua igreja. Para ensinar, meu Pai, os teus filhos a andar, meu Pai, no caminho que devais seguir. Deus querido e Deus amado, o Senhor nos ensina, meu Pai, com a tua palavra, que nós não devemos, meu Pai, usar de autoridade como os escribas, com palavras pesadas, com palavras, meu Pai, cheias, meu Pai, de peçonha maligna, mas que nós venhamos, meu Pai, sermos, meu Pai, autoridades com a palavra que nos é dada. Deus querido e Deus amado, pregando com amor, com sabedoria, meu Pai, com mansidão, para que as pessoas venham se arrepender e buscar a presença do Santo Espírito. Papai querido e Deus amado, e nesta hora gloriosa de oração, nós oramos, meu Pai, com a certeza que o Senhor está levantando este irmão, esta irmã, Deus querido e Deus amado, levantando, meu Pai, no caráter espiritual, levantando, meu Pai, na virtude dos céus, porque eu sei, Deus querido e Deus amado, que esta pessoa, Deus querido e Deus amado, ela vai entender o mistério que o Senhor tem com ela. Pai querido e Deus santo, Deus fiel, ajuda esta pessoa, meu Pai, a vencer. Oricanta, labassurianda, cantarábia. Ajuda esta pessoa, meu Pai, a encontrar o caminho da felicidade. Ajuda esta pessoa, meu Pai, a encontrar o caminho da paz, do amor e do refrigério, para que ela possa, meu Pai, se sentir feliz. Querido Deus e glorioso Pai, nós oramos, meu Deus, aqui com certeza que o Senhor vai fazer obras maravilhosas e gloriosas e maravilhosas, que o Senhor vai libertar, curar, transformar esta vida pelo poder do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque eu creio que esta pessoa já está sentindo a presença gloriosa do Teu Espírito Santo. Ó Deus querido e Deus amado, por isso renova, meu Pai, refrigera, cura e salva. Fala, meu Pai, com esta pessoa, por intermédio desta palavra. Sopra, meu Pai, as feridas na alma desta pessoa. Livra, meu Pai, dos laços da depressão, da angústia, do desespero e da agonia. Porque nós cremos, meu Pai, que o nome do Senhor será glorificado. Oricanta, labassurianda, cantarábia. Repalabassurianda, comanagai. Reclamanagasô de canta. Abassui declamanai, abassuri clamanai astéria. Papai querido e Deus amado, entrega a bênção, meu Deus, e a vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus e graças a Deus. Amém